E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui para falar de filosofia hoje, né? Então dar continuidade à nossa discussão sobre identidade. Então a gente já começou a falar sobre identidade, vimos que é um assunto bastante complexo, que envolve muitas questões. Então aconselho que vocês façam a leitura com bastante atenção, com calma, né? Vão grifando as partes mais importantes da sessão lá do nosso cotidiano. Anotem algumas coisas das aulas, porque sempre tem coisa, né, que não tem lá no livro, então ajuda vocês a resolver os TDs e por aí vai. Então, e as dúvidas, claro, nunca deixar de mandar lá no Google Class, porque aí mandando pelo Google Class eu consigo responder e aí a gente vai dialogando, né? Eu vejo que tem alguns alunos que enviam sempre, então façam isso, continuem mandando para a gente poder dialogar e aí ficar tudo bem explicado, aprofundado o máximo possível. Vamos lá para a gente poder começar a nossa discussão. Então, pessoal, dando continuidade, né, a gente vê que a identidade ela é um elemento muito complexo do ser humano, que sofre a influência de diversas coisas, né, que tem inúmeros processos que interferem nessa criação, nesse desenvolvimento da identidade. A gente vê que a identidade ela perpassa, né, cultura, ela também está ligada ao tempo no qual nós estamos vivendo, enfim, N coisas interferem, né, nesse desenvolvimento da identidade. E claro, né, não poderíamos deixar de comentar que a identidade, ela, por ser um processo de construção que se dá basicamente desde o momento, né, que a gente passa a viver, que a gente passa a tomar consciência de si, ele é um processo que também envolve as condições sociais e a história de vida, né, as vivências que nós temos em relação ao mundo. Os existencialistas diziam, né, que nós somos atirados ao mundo, né, nós somos jogados ao mundo, somos jogados na existência e nós construímos a nossa essência, nossa identidade a partir desse momento, né, em que somos jogados. E quando a gente pensa isso, é muito importante a gente entender que a gente é jogado ao mundo, né, mas dentro de condições sociais específicas. Nós nascemos em uma família, né, numa determinada sociedade ou país, né, a gente vive dentro de uma determinada realidade social, socioeconômica, vamos colocar assim, né, e cultural. Então, quer dizer, você nasce numa determinada família, né? A família que você nasceu, ela tem uma cultura familiar, ela tem uma condição social, ela tem um local social, ela é mais pobre, ela é mais rica, ela é classe média, ela é de origem cristã, ela é de origem judaica, ela é de origem, afro-brasileira, enfim. Então você tem muitas perspectivas que interferem, né? Nós vivemos dentro de uma realidade, dentro de uma sociedade mais moralista, uma sociedade mais liberal, né? Um país mais fechado, uma democracia, uma ditadura. Tudo isso, né, vai interferir na vivência que vai levar à construção dessa identidade, né? A realidade cultural, a nossa realidade socioeconômica e cultural, ela foge da nossa decisão. Nós somos lançados nesse mundo dessa forma, né? Nós não escolhemos qual foi a família que a gente quer nascer ou que religião a gente quer que a nossa família tenha antes da gente nascer. Não tem como definir isso. Nós somos jogados dentro desse turbilhão e nós vamos construindo a nossa vida, né? A nossa existência a partir dessa realidade na qual nós nos encontramos, né? Então, nossa identidade, ela também se atrela fortemente a esses elementos que não são escolha nossa. Então, quando lembra lá que eu falei dos existencialistas, e o Sartre dizia que nós somos responsáveis pelo que somos. Sim, mas existem limites para isso, né? Para essa responsabilidade, na medida em que como a gente colocou aqui, não tem determinados elementos da nossa realidade, das nossas escolhas, ou mesmo da forma como nós nos desenvolvemos, que muitas vezes nos fogem do controle. Então, quer dizer, essas condições sociais elas vão interferir profundamente no desenvolvimento dessa noção de identidade.
né? Quer dizer, a classe social na qual o indivíduo ele nasce, ele pertence, ela exerce uma influência profunda sobre a sua identidade, né? Por quê? Porque ela possibilita determinadas vivências e impede outras. E isso vale para tudo. Se você tem uma família de pessoa, sei lá, extremamente rica, uma pessoa de classe média e uma pessoa mais pobre, você vai ver que são realidades, né, e vivências completamente diferentes. Claro que podem haver vivências muito, comuns, né, é óbvio, mas vão haver vivências que vão ser condicionadas pela própria realidade socioeconômica na qual aquele indivíduo está inserido, né? Então, por exemplo, uma pessoa extremamente pobre dificilmente vai frequentar os mesmos locais, os mesmos lazeres que uma pessoa extremamente rica, né? Então aqui se cria uma diferença ocasionada, né? Uma diferença ocasionada por essa condição socioeconômica, né? Então quer dizer, a desigualdade, né, ela também vai interferir na formação dessa identidade. A identidade não é uma coisa que nasce pronta e acabou. Ela é um processo que está atrelado a todo um conjunto de vivências, né, de local, de conjuntura histórica, que vão se construir e que vão se apresentar na forma da identidade de um determinado indivíduo, né? E aqui é importante a gente entender o seguinte, né? Mesmo que, aqui eu estou falando que uma pessoa que é muito rica e uma pessoa que é muito pobre, eles vão ter vivências diferentes e tudo mais, e isso também é causa de uma diferenciação nas identidades, mas é importante destacar que mesmo pessoas de um mesmo nível social, ou ainda, sei lá, vamos pegar o exemplo mais extremo, pessoas gêmeas de um mesmo nível social, de uma mesma família, claro, constroem identidades diferentes, né? Por quê? Porque as vivências, o conjunto das vivências, e quando eu falo vivência, eu estou falando de história pessoal, da forma como nós percebemos o mundo, são muito individuais. Então, mesmo que eu tenha gêmeos, né, eles vão desenvolver identidades diferentes. Mas tem coisa parecida. Sim, tem coisa parecida porque compartilham de inúmeras questões, né? Enfim, família, nível social, cultura e tudo mais. Mas não são iguais porque a vivência ela é uma coisa extremamente individualizada, é uma coisa extremamente única, né? Ou seja, cada pessoa percebe o mundo e vivencia o mundo de uma maneira muito própria, né? E que é difícil eu não tenho como dizer como cada pessoa deve vivenciar, ou ainda não tenho como controlar a forma que as pessoas vivenciam o mundo, né? Cada pessoa tem a sua forma de perceber esse mundo e vivenciá-lo. E a forma de vivenciar esse mundo contribui para o desenvolvimento dessa identidade, né? Dessa essência, né? Que os existencialistas traziam, né? Que é justamente a construção dessa essência. E aí, como eu falei, como a gente está falando de uma construção que envolve não apenas o nível micro, né? Micro no sentido de que não depende apenas única e exclusivamente do indivíduo, mas de todo um conjunto de fatores sociais que ele não consegue fugir, vamos dizer assim, quando a gente para pensar a questão da identidade na sociedade contemporânea, quer dizer, na nossa sociedade, a gente vê o quão complexo isso tem se tornado cada vez mais, né? Por quê? Porque nós vivemos um momento, né, de aceleração, né, de constante transformação da realidade social de maneira geral. O Zygmunt Bauman, né, é um filósofo considerado um dos principais filósofos da atualidade, né, ele diz que nós vivemos o que ele chama de modernidade líquida, né? A modernidade líquida seria o momento da nossa sociedade contemporânea em que tudo muda rapidamente. É como um líquido, né? Um líquido ele não tem uma forma definida. Ele assume uma forma de acordo com o recipiente no qual ele é inserido, mas qualquer coisa, né, dentro que enfim, exerça alguma influência sobre o líquido vai mudá-lo, transformá-lo. Ele não tem uma forma, ele está a todo momento se moldando, né? Se você bate num copo, ele derrama, se espalha,
e aí você não consegue definir uma forma fixa para ele, né? Então essa perspectiva, ele faz essa analogia com a sociedade contemporânea. Então a sociedade contemporânea ela está num processo tão constante de mudança constante, que nada, né, como ele diz, né, nada é feito para durar na nossa sociedade. É por isso que ela é líquida, né, é uma modernidade líquida, porque tudo se transforma de uma maneira rápida, né? As coisas estão cada vez mais volúveis, né? Quer dizer, facilmente mudam de forma. E isso se reflete também numa complexificação da busca pela identidade. Porque a gente vive num mundo repleto, né, num dilúvio constante de informações de todo tipo. Uma sociedade cada vez mais voltada para um consumo obsessivo e um consumo contínuo, né? Então, quer dizer, é uma coisa nova atrás de coisa nova, e assim a coisa que era nova vira lixo, e aí vai dentro de um processo que é constante, né? A própria ideia do consumismo, e a gente já comentou sobre isso. A busca pelo novo, pelo que é novo, por novas experiências, por novas perspectivas, por produtos novos, e essa busca do novo constante implica uma transformação constante numa sociedade que vê as coisas, os produtos, e o próprio Bauman coloca, né, até mesmo as pessoas, né, como descartáveis, né, no sentido de que não são permanentes, tá? Não são permanentes os produtos e as coisas não seriam feitos para durar na própria realidade, de maneira geral, né? As relações pessoais não seriam feitas para durar, as relações mercadológicas também não seriam feitas para durar, os produtos não seriam feitos para durar. Então a sociedade contemporânea, a modernidade líquida, como chamou Bauman, ela é essa sociedade de constante transformação, de constante mudança, num ritmo desenfreado, que dá a ela, né, como eu já falei, essa característica líquida de não ter uma forma, de não ter uma durabilidade, né? Então, o desperdício, a realidade virtual, a cybercultura, enfim, né, a própria realidade contemporânea, né, a forma como a sociedade contemporânea ela se organiza e ela se constitui, traz esse aspecto fluido. E esse aspecto fluido, ele complexifica a busca pela identidade. Porque agora, a identidade, lembra? Vamos fazer comparação com o pensamento do Parmênides. Para o Parmênides, a identidade era aquilo que era fixo, né? A identidade era fixa e as coisas se transformavam. A forma se transformava, mas a identidade era a mesma. Então, como buscar uma identidade fixa numa sociedade que a todo momento se transforma, né? Então, a identidade na sociedade contemporânea, ela também vai passar por esse mesmo processo de transformação constante. Então, a todo momento se busca a identidade, porque ao se encontrar um determinado elemento da identidade, outro torna-se necessário, e assim a transformação ela se torna permanente, né? Então, quer dizer, na perspectiva, né, dentro dessa perspectiva, a gente está dentro de uma realidade que é incerta, né? Que valoriza o presente em específico, que é agora, mas que rapidamente busca, né, desejos do que deveria ser. Então, quer dizer, valoriza o agora, não o antes ou o depois, mas o agora. E aí, dentro desse agora, né, rapidamente há uma mudança na busca por novos desejos, novos valores, novas formas, novas experiências. Então, essa constante transformação vai trazer, né, uma complexificação nessa busca, né, pela identidade. Aí a dificuldade de se definir, né, dentro de uma sociedade solúvel, né? Então, quer dizer, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que há uma complexificação dentro dessa lógica de transformação constante. Mas, né, claro que esses elementos, mesmo aqueles menos sólidos, mais rápidos, mais solúveis, mais fáceis de serem transformados, também contribuem para o desenvolvimento de uma identidade, né? Ainda que essa identidade ela esteja, como eu falei, a todo momento mudando, né? Então, o que a gente consome, os prazeres que a gente desfruta, né? Enfim, as coisas que a gente gosta de fazer, a prática esportiva, os cuidados pessoais, enfim, a imagem, o nosso perfil numa determinada rede social, tudo isso contribui para a formação da nossa identidade.
Mas é importante nunca perder de vista que nós estamos falando de uma realidade que está em um grande processo de transformação constante, né? De, vamos dizer assim, liquidez, né? Como diria o próprio Bowman. Né? Então, quer dizer, a roupa que eu consumo, né? Enfim, a minha alimentação, aquilo que eu gosto, os locais que eu frequento, enfim, o cinema, o show que eu vou, tudo isso vai contribuir para o meu desenvolvimento da minha identidade. Né? As coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de jogar, eu gosto de tocar guitarra, eu gosto de ler. Isso também são coisas que vão contribuir. Tudo isso vai agregar elementos à minha identidade. Né? Agora, a gente não pode perder de vista essa ideia, né? De que são elementos que estão agregando a minha identidade, mas que a minha identidade, dentro dessa sociedade que se transforma constantemente, ela também passa por essa transformação constante. Então aqui eu trouxe alguns elementos só para a gente pensar, né? Aqui, por exemplo, sobre a questão da condição social de cada um. Né? Ora, será que, né, as vivências de quem vive nesse local se assemelham às dos que vivem nesse local? Logo, posso imaginar que pessoas desse local vão desenvolver a mesma ou identidade semelhante, parecida com as que vivem nesse local. Aqui a desigualdade ela demonstra dois mundos muito diferentes. E quando eu falo dois mundos diferentes, estou falando no aspecto mais amplo possível. Das vivências, dos prazeres, do consumo, enfim, da própria identidade. Né? São perspectivas de vida, de mundo, de vivências muito diferentes. Né, muito diferentes. Aqui existe uma série de privações, né, impostas pela condição social, a condição econômica, pela cor, pelo local em que vive, pela aparência, N fatores. Aqui existe uma série de privilégios também ocasionados pelo local onde vive, pela forma como se veste, a que família pertence e N fatores. Então, quer dizer, são vivências muito diferentes, são mundos muito diferentes, né, que vão contribuir de formas bem diferentes também para a formação de identidades muito diferentes. Então, não posso cobrar jamais que alguém que vive aqui se pareça com alguém daqui ou o contrário, né, ou que alguém daqui se pareça ou tenha os mesmos comportamentos e as mesmas formas de perceber e vivenciar o mundo que alguém que vive numa condição bem diferente da sua. Tá? E aí eu trouxe aqui algumas frases do Bowman, né? Como eu falei, né? Então, vivemos tempos líquidos, nada é para durar, né? Essa perspectiva do Bowman é justamente a de que a nossa modernidade, a modernidade líquida, como ele chama, ela não tem uma forma fixa, nada dura, né? Na modernidade líquida, tudo está em constante transformação, né? Tudo está se modificando a todo momento, né? Como um líquido, né? E aqui uma coisa que eu acho bem interessante, né? Uma reflexão que traz justamente essa questão da identidade, de como a gente pode perceber a identidade, como a gente pensa a nossa relação, as nossas relações interpessoais dentro dessa sociedade, dessa modernidade líquida que o Bowman pensa. Né? O Bowman tem um livro chamado Amor Líquido, né? Que é justamente onde ele vai também tratar as relações pessoais, as relações amorosas dentro dessa sociedade líquida, né? Como ele chama. Então ele diz o seguinte: se levarmos em conta que amar outra pessoa não é amar o que projetamos nela, né? Então não é aquilo que eu quero que ela seja, e sim a sua humanidade e singularidade, quer dizer, aquilo que ela é enquanto ser humano, aquilo que ela é enquanto indivíduo, né? Aquilo que torna aquela pessoa única. Aí é interessante agora. Não será difícil compreender que o amor é um desafio nos tempos de modernidade líquida. O que ele quer dizer com isso? Ora, muito simples. Se amar é amar aquilo que alguém é, né? A identidade de alguém, é muito complicado isso dentro de uma sociedade que está a todo momento se transformando. Então ele coloca que é um desafio, né? Amar dentro de uma sociedade que está a todo momento se transformando, dentro de uma sociedade que cobra uma transformação desses indivíduos, da identidade desses indivíduos a todo momento. Então, como amar uma singularidade, algo único, permanente de alguém, se a todo momento essa sociedade ela se transforma. Então, é nesse sentido que o Bowman coloca o quanto essa modernidade líquida ela vai interferir também nessas relações interpessoais, né, e na própria construção da identidade. Tá? Então é isso, pessoal. Né? Claro que é uma discussão bem interessante, bem profunda. Fica a dica de leitura. Modernidade líquida e o amor líquido também são
livros bem interessantes, né, de se pensar a nossa sociedade contemporânea. Tá? Então, espero ter sido claro. Qualquer dúvida que tenha surgido, mandem para mim lá no Google Class que eu vou fazer questão de responder. Bom? Então, muito obrigado e até a próxima.